Amados, no domingo, enquanto a bispa falava sobre Zaqueu, e eu já até falei uma vez, que eu não sei se foi aqui ou na Rede Mulheres, sobre Raabe. E o Senhor foi me dando palavras, foi me trazendo uma noção sobre Raabe. E aí eu falei, na próxima oportunidade que eu tiver, e eu fui anotando aquilo que o Senhor foi me dando, eu falei, vou falar sobre Raabe. Só que quando foi no mesmo domingo, o bispo me falou, e aí eu já cheguei em casa, fui escrevendo, mas na segunda-feira, no meu horário de almoço, o Senhor me deu essa palavra. E o Senhor falou comigo, como você tem administrado o seu tempo? O meu povo não tem administrado o seu tempo como deveria. E enquanto eu lavava os pratos, o Senhor foi me dando essa palavra. Deixei Raabe lá quietinha, não era o momento. Falei, não é o momento, não vai ser essa. Quarta-feira, quando o bispo estava aqui ministrando sobre o tempo, e que ele falava, né, sobre Deus não chama desocupados. E eu já tinha comentado com a Sil na terça. E eu fico encantada a cada dia com o que Deus tem feito. Quantos de nós não queríamos 48 horas no nosso dia? Do dia tão corrido, de um dia tão cheios de compromissos. Enquanto eu lavava os pratos ali, o almoço estava esquentando, a máquina de xerox estava lá xerocando, e eu tinha que voltar para a escola 10 para 1. E naquele momento ali, ao mesmo tempo, fazendo tanta coisa, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, porque é triste ver pessoas dizerem que não serve ao Senhor com qualidade, porque não tem tempo. Não é porque não tem tempo, é porque não tem administrado o seu tempo. Muitas vezes você ouve, eu já ouvi, mas pastores falam isso porque não fazem nada. Quem disse que não faz nada? Deus não chama desocupado. E vou provar para vocês hoje que Deus não chama desocupado. E eu posso falar, eu sou um exemplo disso. Então o Senhor foi ministrando. E como é que você consegue tempo para tudo isso? Como você consegue conciliar todos os compromissos num tempo que é igual para todos? É possível ser eficiente? Sim. É possível ser bem-sucedido? Também. Então, esse texto todinho de Eclesiastes, ele vem falar ali como a gente está administrando o nosso tempo. Ele vem nos trazer aí como administrar o tempo. E há tempo para tudo, queridos. Abaixo do sol há tempo para tudo. Eclesiastes fala sobre isso. Não deixe que roubem o seu tempo. 1 Coríntios 6:12 diz, geralmente perde-se muito tempo com coisas que, embora possam ser lícitas, nem sempre nos convêm. Cuide rigorosamente do seu tempo, que ele cuidará em ser suficiente para tudo que for útil e desejável em sua vida. Muitas vezes nós perdemos muito tempo. O que rouba o nosso tempo? A TV, a internet, coisas fúteis, inúteis. Não que você não possa parar para olhar algo que está acontecendo nos noticiários, eu amo ver os noticiários, mas você tem que aprender a ver aquilo que edifica para a sua vida. Muitas vezes, tem pessoas que passam horas e horas e horas e horas, Facebook, Instagram, WhatsApp, aí quando vai ver, não fez nada. Quando vai ver, não arrumou a casa, não preparou nada, não fez nada, não ficou com filho, não teve tempo para nada. E nós precisamos aprender a determinar as nossas tarefas. Querido, diante de inúmeras e incontáveis tarefas que nós temos no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a determinar as nossas tarefas. Muitas das vezes nós deixamos nos envolver por atividades e compromissos que depois que a gente realiza, a gente pensa, poxa, eu perdi meu tempo com isso, sendo que eu poderia ter feito outra coisa de qualidade, outra coisa melhor. E isso acaba nos frustrando, queridos. E imprevistos acontecem? Acontecem. Administre os imprevistos que acontecem.
Por que eu falo do tempo? E, às vezes, fala bem assim, professor não faz nada. Acha que a gente só chega e não faz nada. Eu vou falar um pouquinho para vocês, porque que o Senhor me impactou tanto com essa palavra. Para conseguir organizar o tempo, eu tenho que levantar às 4 da manhã, às vezes até levanto mais cedo um pouquinho. E a primeira coisa que eu faço é buscar ao Senhor. É buscar a palavra, a leitura. Tem hora que eu me empolgo, que quando eu vejo, mas vou administrando o tempo. Sempre foi assim, não. Não sou hipócrita de falar que sempre foi assim, não. Eu falo que eu nasci de novo na pandemia. Porque as minhas tarefas mudaram, não. O que mudou foi eu aprender a administrar o meu tempo, eu buscar ter intimidade com Deus. O que mudou foi eu buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu não me canso de falar, eu nasci de novo. Porque as minhas tarefas de trabalho, de escola, agora até dobrou. Com essas questões online, presencial, remota e curso, e tudo até dobrou. Mas eu aprendi a administrar o meu tempo. E eu saio às 5h10 para a academia, e chego, aí vou preparar, já deixo o café quase pronto, né? Aprendi também com o cônsul e com a bispa, de adiantar a comida, já deixo quase tudo prontinho, e vou administrando meu tempo. Eu passo 4 horas numa sala de aula, tenho 1h20 de almoço, pela manhã e 4 horas à tarde. Tenho casa de paz segunda, terça, quarta estou nos cultos, quinta tenho casa de paz, sexta eu tenho casa de paz, mas antes eu tenho o bate-papo dos adolescentes. E domingo estou aqui na igreja, sempre chego mais cedo. Hoje que aconteceu o imprevisto, eu cheguei mais tarde um pouquinho. E vai dizer que não faz nada? Não, faz, gente. Quem trabalha em algumas outras funções não leva trabalho para casa. Mas nós, professores, está Douglas ali, que a mãe é professora e sabe, nós levamos muito trabalho para casa. Eu dei avaliação para os meus alunos. Sexta-feira eu estou lá com 60 avaliações para corrigir. Quando eu sair daqui, eu tenho 60 lembrancinhas para preparar para amanhã. Já está adiantada, mas eu tenho que concluir. Então, assim, é planejamento que a gente faz. Então, são inúmeras tarefas. Não é simplesmente chegar ali. Às vezes eu vejo o pai reclamando, eu não consegui fazer atividade em casa, porque tem 1 ou 2 filhos. Eu falei para o diretor essa semana, eu nunca trabalhei tanto com aluno, uma sala tão cheia como está esse ano. A primeira vez que eu tenho na minha sala 35 alunos. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, meu Deus, me dá graça para dar conta. Meninos, não tem auxiliar, tem um aluno especial, a gente está aguardando auxiliar chegar, ainda falta professor, e os especiais nem estão indo, só um só que dá conta de ir dar conta. E o que acontece? São 35 alunos, terceiro ano, a maioria não está alfabetizado, tem meninos que não sabem nem pegar no lápis, tem meninos que não sabem nem abrir o caderno, e pensa aí, eu sozinha para dar conta, dou conta do meu tempo. Porque pela graça e misericórdia de Deus, eu aprendi a administrar o tempo. Não porque sou privilegiada, mas porque o Senhor, porque a primeira coisa que eu faço é buscar ao Senhor. E quando acontecem imprevistos, primeiro eu coloco na balança. O imprevisto ele vem para mim, vem para você, ele vem para qualquer pessoa. Você faz um planejamento, você vai lá, planeja a sua semana. Mas se aparece um imprevisto, o que você vai fazer primeiro? A solução é urgente? Aí você vai pensar logo, aqui é urgente? É imprescindível que eu resolva isso logo? Aí a segunda pergunta que você vai fazer, é importante, mas não é urgente? A terceira pode ser resolvida por outra pessoa? Ou só você pode solucionar? Então, você se pergunta nisso, para você não se perder no tempo. Então, se é imprescindível, ele é urgente, só eu posso resolver, eu vou resolver o imprevisto.
Mas se eu posso ter uma pessoa que possa resolver para mim, ou que eu possa deixar para resolver depois, eu não vou perder o meu tempo com aquele imprevisto. Estão compreendendo? E nós precisamos ter tempo para a gente. Principalmente mulheres. Por que mulheres? Porque mulheres, além da nossa jornada de trabalho fora, nós temos a nossa jornada de trabalho diária. Em casa, onde a gente é mãe, onde a gente é dona de casa, onde a gente tem que chegar, tem que fazer os afazeres de casa, tem que acompanhar o filho nas lições, em tudo. Mas nós precisamos, queridas e queridos, ter tempo para a gente. É muito lamentável de ver o que acontece quando, em inúmeras situações, nós não temos tempo. Termine o que você planejar. Você começou algo? Você planejou? Termine. Muitas vezes nós desperdiçamos o tempo trabalhando em projetos que planejamos, mas que, às vezes, por inúmeros motivos, acabamos abandonando. Você começa e não termina. É falta de perseverança, de organização do tempo, de constância. Tudo isso envolve-se no tempo. Se você planejou, não saiu do jeito que você quis, olha lá que a gente falou sobre o imprevisto, né? Não podemos, sem prejuízos, prescindir de momentos necessários para cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Pois esse direito foi estabelecido por Deus, na criação, quando estabeleceu o descanso, o Shabat. Deus, ele descansou. E nós precisamos ter esse tempo para cuidar da gente, esse tempo para descansar. Vocês vejam que eu falei de todos os dias das minhas ocupações, mas faltou um dia. Qual foi o dia que eu não falei aqui? Sábado. Porque o sábado eu tiro para descansar, para dormir um pouquinho até mais tarde, para me organizar, para cuidar de mim. Eu tiro sábado para poder buscar mais força, ser revigorada no Senhor. Coloco meus louvores, vou fazer minhas coisas. E eu tiro sábado para esse descanso, para ter esse renovo. Por quê? Porque hoje inicia-se a semana e eu preciso estar renovada. Então a gente precisa desse renovo. Porque eu gosto de servir ao Senhor, eu amo servir ao Senhor, os meus irmãos, as pessoas. Então, eu gosto de ter esse renovo, mesmo porque na nossa vida diária, não é simples só você ir, você fazer uma casa de paz. A gente tem enfrentado lutas, orem por nós, cada um que está nas casas de paz. Tem casas que não têm sido fáceis. Nós jejuamos, nós oramos. A nossa vida diária, ela não é fácil. E nós precisamos ter tempo para cuidar da nossa saúde. Sabe, nós precisamos ter esse tempo. Eu falei anteriormente, né? A gente precisa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar deles em todas as áreas. Cuidar no emocional, cuidar no espiritual, cuidar no físico, no mental. Então, eu mesma pego sábado para cuidar disso tudo. Eu boto louvor, eu fico ouvindo pregações ali o tempo inteiro. Sabe, eu preciso buscar mais ainda do Senhor, dedicar esse dia ao Senhor. E ainda, gente, eu esqueci de falar um detalhe, eu ainda tenho que ir lá. Às vezes eu saio do trabalho, antes de ir para a casa de paz, eu vou na casa da minha mãe, ver aferir a pressão dela, ver como é que ela está. Quando eu não posso ir, ligo, mas sempre ali. Segunda-feira foi aniversário, sempre estou presente nas coisas da família, foi aniversário da minha irmã. Depois que saí da casa de paz, fui em casa. Depois fui para lá, uma comemoraçãozinha rápida, mas fui. E a gente precisa administrar o nosso tempo com qualidade. É esse tempo que nós precisamos. Quando você tem tempo, você separa diariamente para a comunhão com Deus? Esse é o nosso próximo tópico. Tenha tempo para Deus. O nosso tempo para Deus, ele é primordial. Você está tirando 1 hora do seu dia para o Senhor? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando ao Senhor? Qual é o seu tempo?
que você tem estado, aquele momento de a sós com Deus, como diz lá, né? A palavra do Senhor em Mateus, olha, entra no seu quarto, vê, sabe, aquele momento em que você vai se rasgar para o Senhor. Esse é um tempo que nós precisamos ter para Ele. Qual é o dia, o momento? Ou simplesmente você já levanta em cima da hora para trabalhar ou para fazer algo, passa o dia, passa a noite. Por que eu falo cedo? Eu prefiro cedo porque eu sei que eu vou dar algo de qualidade para o Senhor. Porque às vezes, querido, quinta-feira mesmo eu estava tão cansada que quem me mandou mensagem, 8 horas da noite, eu só vim ver no outro dia. Porque eu estava muito cansada, então eu apaguei. Depois que eu cheguei da casa de paz, eu apaguei. Tomei banho, apaguei. E nós precisamos dar o nosso tempo de qualidade. Não é você na hora de dormir, chegar ali e fazer uma oração. Ou simplesmente falar, hoje eu não tive tempo para ler a palavra, não. O Senhor precisa que nós demos a Ele o melhor tempo. Se eu não dou um tempo de qualidade aqui para o Senhor, como é que eu vou dar um tempo de qualidade para o Senhor na eternidade? Como eu vou? Né? A palavra do Senhor diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o meu coração não estiver primeiro em Deus, e estiver nas coisas que aqui perecem, que ficam, como eu vou chegar na eternidade para adorar e glorificar o nome do nosso Deus? E para concluirmos, queridos, cada vez mais, eu coloquei algo muito pessoal aqui, eu vejo que o Senhor, Ele tem, cada vez mais que passa os dias, o Senhor, Ele tem delegado tarefas na minha vida, coisas na minha vida, atividades para a minha vida, e muitas vezes tem falado mais comigo, tem revelado sonhos, o Senhor tem, sabe, tem realmente, eu tenho muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. E eu falei, Deus, sabe, às vezes você pergunta, né, eu com tempo já tão escasso, mas por que eu? Um dia eu fiz essa pergunta ao Senhor, e Ele me respondeu, eu não procuro desocupados. Não procuro desocupados. Eu sei que em 1 Coríntios, eu esqueci agora o versículo, mas o Senhor fala, lá que ele, eu não sei, acho que é o apóstolo Paulo que ele fala, ó, vai lá e chega lá, ou foi Tito, ou Timóteo, um desses três, eu sei que eu li e acabei agora falhando. Ele diz, ó, vai lá até a cidade, chega lá, eu vou dizer o que você terá que fazer. Lá terá o que você fazer. Deus, Ele não procura desocupados, queridos. E pesquisando na Bíblia, olha só o que eu encontrei. Primeiro, Amós era pastor de ovelha e agricultor de figueiras. E tinha tempo para Deus. Está em Amós 7,14. O apóstolo Paulo fazia barracas como Áquila e Priscila. Está lá em Coríntios, não, em Atos 18:3. Josué foi escravo, foi general de exército e corretor imobiliário. Davi era pastor de ovelhas, Saul cuidava das jumentas do seu pai. Embora não fosse tão delicado, mas estava ali cuidando. Neemias era copeiro real, Noé era lavrador, Daniel era um intelectual da nobreza, Oséias foi provavelmente um padeiro, Mateus era coletor de impostos, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Lucas era médico. Nenhum desses eram desocupados. Jesus era carpinteiro. Eu não coloquei aqui, mas lembrei agora. Nenhum deles eram desocupados. Vocês viram que são homens que serviram ao Senhor, não eram homens religiosos, que muitas vezes nós até servimos ao Senhor, pegamos tarefas, mas só por pegar, mas não servimos de coração, não damos o nosso melhor para o Senhor. E esses homens serviam o Senhor com o seu melhor, e nenhum deles eram desocupados, porque Deus não busca desocupados. Então não vir à igreja, não servir ao Senhor, não buscar a ter intimidade com o Senhor, o tempo não é desculpa, queridos. No finalzinho até que eu coloquei aqui, olha, eu sou professora,
sou missionária, sou serva do Deus Altíssimo, ainda faço pós-graduação, sou mãe, sou avó. E fora os cursos que a gente ainda tem que fazer na nossa área. E sirvo ao Senhor com todo o meu coração. Então, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Segunda-feira, enquanto eu lavava os pratos ali no meu horário de meio-dia, porque às vezes, Neia, ela me acompanha às vezes lá em casa, quando ela está lá em casa, eu não sei como é que você dá conta. Eu falei, eu mesmo não dou conta não, mas Deus me dá graça para poder dar conta. Então, que fique essa palavra no coração de cada um de vocês nessa manhã. Não existe desculpa para você servir ao Senhor. Não existe desculpa para você não buscar ao Senhor. Não existe desculpa para você dizer que você não tem tempo. Nós já não temos tempo para perder tempo, isso sim, porque Jesus está às portas e bate e está voltando. E Ele anseia para que a sua igreja evangelize, para que a sua igreja, porque tem almas perdidas, tem almas clamando. E os anjos queriam estar no nosso lugar para evangelizar. Mas coube essa missão a cada um de nós, que sejamos missionários, que sejamos servos, que sejamos discípulos, no lugar onde formos inseridos, aonde estivermos. Amém?